Seja bem-vindo, estamos começando mais um programa Guardados da Memória a partir de agora. Nosso entrevistado de hoje trabalha muito com obras sociais. É militar, já trabalhou também com o Aeroclube de Bagé e vai nos contar um pouco da sua história. Aliás, mais conhecido pela sua patente no Exército, é quem vai conversar conosco hoje, Coronel Bidoni, Marco Antônio Bidoni, em seguidinho no Guardados da Memória. O programa de hoje, Guardados da Memória, vai conversar com o Coronel Marco Antônio Bidoni. Coronel Bidoni, obrigado por nos receber na sua casa, aqui no programa Guardados da Memória. Para mim é um prazer muito grande recebê-los aqui. Bidoni é sobrenome italiano. Sobrenome francês. Francês. Então não é Bidoni mesmo, exatamente que se pronuncia? O meu pai dizia que era Bidonnet. Bidonnet. Francês, mas há controvérsias. Há controvérsias. Eu descobri que em italiano bidone quer dizer borracho, bêbado. Então é melhor ficar com o francês. Eu prefiro ficar com a linha francesa. Coronel, me conte um pouquinho da sua história. O senhor é bagiense? Sou bagiense. Nasci aqui em Bagé em 49, saí daqui em 1968 para ir para a Academia Militar e retornei para cá só em 86. AMAN? Eu fiz a AMAN, não é? Depois andei em várias unidades militares aqui no Rio Grande do Sul, na Academia Militar, retornei como instrutor e voltei para minha cidade natal somente em 1986. Como é que era a sua infância, Coronel? Muito boa, muito boa. A minha família, graças a Deus, muito estruturada, não é? Meu pai era médico. A minha mãe era uma pessoa... Como era o nome do seu pai? Paulo Afonso Magaldi Bidoni. E eu tive uma infância de guri, digamos assim, com todas aquelas coisas de jogar peão, jogar bolinha, futebol. Então foi uma infância muito sadia. Depois, na adolescência, na época, as reuniões dançantes, que a gurizada hoje nem sabe o que é isso. Nem sonha. Nem sonha. Não sabem o que estão perdendo, porque era uma coisa muito boa. Além de ser divertida, era sadia. Era sadia. É verdade. Me conte por que a opção pelo Exército? Olha, a opção pelo Exército foi uma coisa assim, de oportunidade. Na época, eu estava preparado para fazer um vestibular para engenharia em Rio Grande. E aí, o Exército, na época, em 87, ele lançou uma portaria, porque na academia existia falta de cadetes. Então, eles lançaram uma portaria para todos aqueles primeiros colocados nos colégios e nos estabelecimentos de ensinos militares poderiam entrar sem exame na academia. E exatamente, eu acho que foi na semana que eu estava me preparando para ir para Rio Grande, eu recebi esse comunicado, e aí, quando eu vi, eu estava na Academia Militar. Agora, te confesso que foi muito difícil, porque eu saí do ensino, na época, no Auxiliadora, que era um ensino bom, era talvez naquela época o melhor aqui da cidade, mas para uma academia que era considerado o melhor estudo acadêmico do Brasil, foi muito difícil. Muito difícil. O senhor faz referência à Academia Militar das Agulhas Negras. Militar das Agulhas Negras, AMAN. Difícil em que sentido? O conteúdo muito mais forçado? Sim, o conteúdo, o estudo militar, que lá na Academia Militar tem o estudo militar e o estudo acadêmico, não é? Então, o estudo acadêmico foi muito difícil, saindo de um colégio que não estava ainda preparado não preparava, vamos dizer assim, 100% um aluno para um vestibular, imagina para um estudo acadêmico que era considerado na época um dos melhores do Brasil. Então foi muito complicado. Eu consegui passar lá com média 5, assim, rasante em tudo. Então ainda fiquei naquela época, poderia ficar dependente se não passasse numa matéria,
tu passaria de ano, que foi o caso, mas ficaria dependente de uma matéria. Isso em que ano o senhor falou? Isso foi em 78. 68. 68. Nesse seu tempo do Exército, viajou por muitos lugares? Viajei bastante. Eu servi em Dom Pedrito, servi em Pelotas, servi no Rio de Janeiro, fiz curso na Academia Militar das Agulhas Negras e aqui em Bagé. Qual é a melhor lembrança que o senhor traz desse período, dessas viagens? O que o senhor absorveu ao longo das suas viagens? A melhor lembrança que eu trago de tudo isso, que é uma coisa que fica marcada para a gente, que é o que a gente leva da vida, foram as amizades. Eu, desde o início da minha vida militar, eu sempre lidei com cavalo, não é? Eu pratiquei equitação lá na academia e depois disso eu fui, me esqueci de uma cidade, Quaraí. Eu saí aspirante e fui para Quaraí. Então eu sempre lidei com cavalo, sempre competi em vários níveis, até mesmo com uma missão para a integração do exército brasileiro com o exército uruguaio, o exército argentino. Então eu tive essas missões. E o que eu levo de toda essa vida são as coisas boas e as amizades que a gente faz. Isso é o que conta. O senhor tem contato com esse pessoal com quem o senhor trabalhou, vivenciou ao longo desse período? Tenho. Principalmente na área de equitação. Esses eu tenho bem seguido. E às vezes, para surpresa minha, como aconteceu ontem, eu vim de Porto Alegre, eu estava no restaurante, e aí um rapaz veio me cumprimentar dizendo que tinha sido soldado meu motorista quando eu estava aqui no 3º RCMEC. Isso para a gente é uma coisa que não tem preço, né? Equitação o senhor ainda pratica? Pratico equitação. Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa, um esporte. E a equitação me proporciona vida, essas coisas de poder estar no meio das pessoas, poder estar compartilhando experiências e fazendo novas amizades, consolidando aquelas antigas e fazendo sempre novas amizades. Falando em fazer, o senhor por um bom tempo esteve à frente da PAI, depois que a PAI passou por todo aquele problema para se reestruturar financeiramente. Por que essa ajuda, vamos dizer assim, por que o senhor quis fazer isso? Olha, isso foi uma coisa, digamos assim, me caiu no colo. Eu sempre, a minha vida toda, até por questões de família, o meu pai era espírita, né, trabalhava muito, ajudava, e eu, vendo esse exemplo, no momento que eu amadureci, diga-se de passagem, porque quando o jovem é difícil as pessoas se voltarem para determinadas... Para o social. Para o social. O jovem, ainda mais sendo militar, passava o dia todo envolvido, não tinha tempo para isso. Mas de um momento para outro que eu comecei a tomar consciência e também muitas coisas nós fomos ajudados, nós ficamos 13 anos, eu e a minha esposa sem filhos, e nós fomos ajudados através de um centro espírita, não é? Que aí nos explicou o porquê de até então não ter tido filho, e fomos ajudados e aquilo foi uma sementinha que começou a germinar. E a PAI, voltando à tua pergunta, é uma coisa que me caiu no colo. Eu fui para uma reunião como espectador, quando eu vi eu estava envolvido na comissão interventora. Foi uma experiência inicialmente muito traumática, muito difícil. Eu não estava acostumado a lidar com aquilo ali, a lidar com gente tão complicada, as pessoas sem escrúpulos, as pessoas passando para trás, gente fragilizada. Sou daquela, não se rouba nem um ovo nem a galinha. O delito é o mesmo. E aquelas pessoas foram lá para se locupletar lá dentro, para desviar recursos daquele povo. De pessoas que precisavam. Pessoas fragilizadas, que precisam do apoio da sociedade como um todo. Para que o telespectador possa compreender, o Coronel Midoni fez parte da comissão interventora, que durante um bom tempo esteve à frente da PAI Bagé, quando houve por assim dizer, um roubo de grande vulto em uma obra que estava sendo finalizada e que nunca chegou ao final, e nem até hoje está finalizada, né, Coronel?
Está quase finalizado. Quase finalizado. Quase. Faltam 80 mil reais. Não, 30. Já diminuiu. Falta 30 mil reais para a gente conseguir deixar ela em dia. Deixar ela em dia. Mas parece mentira, 30 mil reais hoje, para pai é um monte de dinheiro. Não tem como tu canalizar recursos da entidade para terminar a obra. Nós vamos lançar uma campanha agora, porque eu saí da presidência, mas eu continuo na diretoria. Vinculado. Eu sou o diretor social. Perfeito. Até porque no momento que a gente se envolve numa causa dessa, não dá para... Eu fui presidente, agora não quero nem saber. Acho que não é assim que as coisas funcionam. Acho que a gente tem que continuar ajudando. E ainda te digo mais, eu acho que a gente faz pouco ainda. Poderia fazer mais, principalmente quando a gente está aposentado. Então, eu acho que a gente pode ajudar mais, não só uma PAI, mas outras entidades. Então foi assim que eu fui parar lá, foi muito difícil, foram alguns anos complicados, de justiça, não é? De audiências trabalhistas, audiências das mais diversas coisas. Qual é a situação hoje? Não, a situação é que todos aqueles envolvidos nesses desvios foram condenações. Tem uma condenação de 3 anos e 5 meses na Justiça Estadual. E tem outras condenações também na Vara Federal, que eu não sei exatamente o que é. Eu só soube que eles foram condenados. Nessa altura, houve a justiça, tem condenação, agora é problema deles, né? Nós temos que continuar tocando a entidade, cada vez mais tentando melhorar a qualidade de vida deles através dos atendimentos, e é isso que a gente procura fazer lá. E do que vive a entidade hoje, coronel? A PAI, ela trabalha pelo SUS. Ela tem um valor repassado pelo SUS em função dos atendimentos, mas também vive do telemarketing e de doações. Não é? Nós tínhamos os convênios também com o poder público. Esse ano mudou a lei, complicou todas as entidades, porque o poder público tem que se adaptar. Agora não existe mais o termo convênio. Agora é termo de fomento, termo de cooperação, não existe mais a palavra convênio. Ou seja, repassar dinheiro está mais difícil. Repassar dinheiro está mais difícil. Agora tem que ter a licitação. Por exemplo, a prefeitura precisa de X atendimentos na área de saúde para deficiente. Aí ele coloca um edital e aí se habilitam, por exemplo, nessa área nós e o Caminho da Luz. E aí, então, aquela que oferecer melhor atendimento, não é mais em conta, é aquela que vai receber o termo de fomento. Em linhas gerais é isso. A instituição recebe recursos da Federação das APAES, por exemplo? Não, muito pelo contrário, a gente que paga uma mensalidade para a federação. Coronel Abidoni também esteve por um bom tempo à frente do Aeroclube de Bagé. E eu me lembro de um bom tempo do Aeroclube, que é a época em que o Aeroclube, eu me lembro de um evento que foi realizado lá, porque realizamos em conjunto, na época pela Rádio Calandra, em que levou muita gente para conhecer o Aeroclube e para passear de avião. Bons tempos aqueles? Muito bons tempos também. Uma experiência inédita também. Quanto tempo à frente? 2 anos. 2 anos. Fiquei 2 anos como presidente, mas eu fiquei mais tempo como sócio lá e voando. Fiz o curso de planador. Nós iniciamos uma turma grande de planador, depois a maioria foi para o avião, voamos algum tempo e eu fiquei 2 anos de presidente. E aquilo que, depois que eu saí, né, como nós estávamos comentando em off, o DAC mudou o DAC para a ANAC, mudaram muitos programas da ANAC e aí complicou muito a vida dos aeroclubes. Eu faz tempo que eu não frequento o aeroclube, mas sei que a vida é muito complicada deles lá. Na sua opinião, o aeroclube, do ponto de vista das pessoas, faz falta? Faz falta. Qual é a utilidade dele do ponto de vista do público? Inicialmente, a ideia daquela época era ter um avião ambulância, porque nós não temos linha aérea para Porto Alegre. Então, era a ideia e isso não se consolidou porque as exigências foram muitas, era muito complicado. Então, isso não se consolidou. Mas eu acho o aeroclube extremamente necessário.
Embora não se tivesse avião, ambulância, nós fizemos muitas evacuações. Nós tínhamos um avião 4 lugares, até nós utilizamos naquela época para fazer passeios. Então, aquele avião a gente fez, na época, muitas evacuações. E uma pena que as coisas passam, se terminam. Né? Com essas mudanças todas, não só o Aeroclube de Bagé que ficou prejudicado, mas de uma modo geral. Ah, sim, os aeroclubes de modo geral. Com as normas de legislação? A grande maioria fechou. Não conseguiu se adequar à nova legislação mesmo, porque a estrutura financeira é muito grande, né? Então não é fácil trabalhar com aviação, não é fácil. Os custos são muito altos. O combustível é alto, não tem ideia hoje quanto era. Na época já era quase R$2, R$3 naquela época. Hoje acredito que o litro de gasolina da aviação deve estar quase R$10. De que vivia ou de que vive um aeroclube? O aeroclube vive de hangaragem, tem aviões que são particulares, vive de hangaragem. O quadro social, acredito que seja muito pequeno. Então, eles vivem com dificuldade lá. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguidinha conversando hoje com o Coronel Marco Antônio Bidoni. Seguidinha. Estamos de volta com o programa Guardados da Memória, hoje conversando com o Coronel Marco Antônio Bidoni, ou Bidoni, francês, como preferir. Bidoni. Coronel, vamos entrar um pouquinho na sua vida pessoal. Me fale sobre o espiritismo. O que o kardecismo mudou na sua vida? O kardecismo foi uma coisa muito importante na minha vida, porque através do espiritismo que nós ficamos sabendo inicialmente, como eu tinha comentado, o porquê de 12 anos sem ter filhos, com diagnósticos favoráveis, diagnósticos médicos favoráveis, e não acontecia. Então, explicou. E através do kardecismo, eu via porque o que te dá o kardecismo, o que te dá o espiritismo? É a renovação íntima, é tu melhorares como pessoa cada vez mais. E ajudar os outros, e fazer o bem. Mas inicialmente, para te poder estar equilibrado, fazer o bem, tu tem que estar bem contigo mesmo. Tu tem que ser feliz, não é? Para aí tu poder ajudar. E a essência da nossa vida na Terra é ajudar os outros. É o que nós levamos daqui, é ajudar e fazer o bem. É o nosso objetivo. Por isso que nós estamos vivendo uma época de transformação, de mudanças. Todas essas coisas que estão acontecendo no nosso país... Não é mero acaso, não? Não é mero acaso. O Brasil é a pátria do Evangelho, o coração do mundo é pátria do Evangelho. Aliás, a situação que vivemos agora já tinha sido previsto por Chico, lá nos anos 40. Ah, sim. Né? Que o Brasil é a pátria do Evangelho e essas mudanças todas aconteceriam para que houvesse uma... Exato, para o Brasil poder... O que aconteceu durante esses anos agora? Houve toda uma tentativa para que isso não acontecesse, para que o Brasil não fosse a pátria do Evangelho. Por isso, todo esse estado de coisas que nós estamos passando. Não é à toa que tem aí aquele procurador, o Dallagnol, o próprio Sérgio Moro, e são espíritos que vieram para fazer essa mudança. E se as pessoas repararem, a mudança está sendo feita por promotores, por gente nova. Gente nova, gente de 30 e poucos anos. Exatamente, é uma renovação de alguns anos para cá, né? Essa é a função. As pessoas me questionam muito por eu ser militar. Por que o Exército não intervém, não toma conta? Primeiro, que as instituições estão funcionando. São lentas, mas estão funcionando. E segundo, e é bom que as pessoas saibam, que não adianta, enquanto não houver a melhora do ser humano, se tirassem todos esses políticos que estão lá agora no Congresso, fazendo todo esse estado de coisas, daqui a 10 anos ou até menos, estaria tudo a mesma coisa. Não, outros viriam. Outros viriam e não digo que fizessem a mesma coisa, mas ainda o homem precisa passar
por todo esse tipo de privações, de constrangimentos que estão passando, embora que não tenham muita vergonha, não é? Para eles pouca coisa faz, mas tem que passar por isso, tem que haver uma depuração, uma melhora. Essa é a finalidade desses jovens que estão fazendo isso. É fazer essa devassa para poder haver a melhora. É como eu disse anteriormente, nós estamos passando no planeta por uma transformação. Uma depuração. Por assim então dizer. Nós estamos num mundo de expiações e provas. Não é? E o que a gente faz é que a gente paga. Nós vamos passar daqui a um tempo X, para um planeta de regeneração. Aqui as pessoas que ficarem vão ser pessoas boas, vão ser pessoas que não vão fazer esse tipo de coisa, de prejudicar os outros. Porque quem são os grandes prejudicados em todas essas coisas que está havendo no nosso país? É o povo. É o povo que está sendo prejudicado. Todas essas conchavos, essas coisas, não são para o bem do povo. Embora o pano de fundo seja esse, mas na verdade é para grupos pequenos, partidos, que se locupletam. O povo é segunda instância, o povo não tem. Então isso vai mudar, e tem que mudar, e se Deus quiser, talvez a gente não veja essa mudança, mas certamente a minha neta que tem 4 anos vai ver essa mudança, se Deus quiser. O senhor falou no Exército, onde o senhor estava na época da ditadura? Eu era guri, né? Na época de 64, eu estava aqui em Bagé, eu me lembro até gostava de ver, eu morava ali perto da prefeitura, no Salgado Filho, até gostava quando dava buchinche na frente da prefeitura, eu guri ia lá olhar, mas depois, eu estava, a época difícil foi em Porto Alegre, servi em Porto Alegre, foi uma época difícil, que ano foi aquilo? 78. Difícil em que sentido, Coronel? Difícil porque tinha muita agitação, muito assalto a banco, muito assalto a militares por parte da esquerda, não é? Da esquerda radical. Não se podia ir no quartel fardado em Porto Alegre. Tu tinha que entrar no quartel a paisano e sair a paisano. Faziam atos de sabotagem, viravam jipes, o jipinho, por isso que naquela época a gente lá em Porto Alegre, estou falando isso lá de Porto Alegre, a gente saía para fazer compras em carros civis. Não, se evitava de sair com viaturas militares. Quando saíam com viaturas militares, saíam com escolta. Mas não era o Exército que estava naquele momento, por assim dizer, cuidando, dominando o país? Era, mas os atos terroristas eram... Porque o que acontece? O terrorista é um inimigo sem rosto. Tu não sabe, tu está muito bem no restaurante quando vê... Até hoje, quando vê um cara se detona no restaurante e mata quantas pessoas. Claro que isso aí não chegava tanto, no Brasil não tinha, graças a Deus, isso. Mas tinha atos de sabotagem, atos terroristas. Era melhor antes ou agora? Épocas diferentes, digamos assim, épocas diferentes. Teve, há uns anos atrás, se tinha mais segurança, se tinha mais tranquilidade. Que é o que pregam as pessoas que defendem um dos candidatos, teoricamente um dos futuros candidatos a presidente. Eu acho que nós estamos vivendo, como eu disse, uma época de transição, né? E as coisas têm que passarem. Só que as leis poderiam, os processos são muito lentos. Eu acho que os processos tinham que ser mais rigorosos. Eu acho que no momento que pega um cidadão, um político, um governador, recebendo um dinheiro filmado, não tinha que ter muita milonga, né? Eu acho que ele tinha que ser sumariamente destituído do cargo e preso. Porque senão, aí o governador, porque aquela se estabeleceu no Brasil, eu não sabia, eu não vi, não sei de nada. E, no entanto, respondendo a tua pergunta, são épocas diferentes. Eu acho que poderia as coisas terem mais rigor. Os valores mudaram? Os valores mudaram, os valores deixam a desejar hoje em dia. Haja visto que a família também se deteriorou um pouco. A família poderia ser mais unida, que é a base de tudo. Mas eu te digo assim, com tudo isso que está acontecendo
no nosso Brasil, as coisas não pioraram. Porque se tu tomares por base a população, o crescimento da população, as coisas não são tão escandalosas como pinta, como às vezes a imprensa, tá? Porque está um caos. Tá complicado, mas poderiam ser piores. Então houve uma evolução durante esse período, a população cresceu. Antes, a população, vamos dizer, no Brasil, de menos de 100 mil, existiam os crimes. A população hoje, quantos milhões é no Brasil? E tu vê que os crimes não avançaram nessa progressividade. Então não é uma coisa assim do outro mundo. Estamos passando sim por uma crise, estamos passando por uma transição. Mas, digamos, é normal num país como o nosso. Vamos falar um pouquinho de família. Há quanto tempo casado? 42 anos. Não, 44 anos. Quantos filhos? 2 filhos, um casal. Uma filha com 28 anos e um filho com 31. Ele foi o primeiro que o senhor fez referência? Foi o primeiro. Levou 13 anos. Até ter um filho? Até ter um filho, Sua esposa também é kardecista? É. A gente vem de uma família católica. Ela, principalmente, família muito católica, mas ao longo desse tempo a gente se tornou pelas coisas que aconteceram na nossa vida, pelo que o Espiritismo coloca na vida da gente, né? Que eu já disse, te proporciona a reforma íntima, a ajuda ao próximo. Não que as outras religiões, porque a religião ela é como é que eu vou te dizer, ela te mostra o caminho, tu segues se tu queres. Eu parto do princípio que todas as religiões, dentro dos seus dogmas, são boas. O problema é que o ser humano muitas vezes desvirtua, né? Está nos evangélicos, falsos profetas virão. E então aí que a gente vê que as pessoas vão para ajudar e pedem dinheiro. Eu me indignei vendo uma televisão, um bispo com um boleto na mão, brigando porque não tinham pago o boleto, que tinha que pagar o boleto, que é dando que você recebe. Isso são os falsos profetas que Jesus falou há 2000 anos atrás. Né? Qual é o valor dos filhos para o senhor? Isso na minha vida. É fundamental. O que lhe dá prazer de fazer hoje? Olha, eu tenho muitas atividades. Depois que eu fui para a reserva, uma ocasião eu fui parar na CTI com arritmia gravíssima, porque eu não me desorganizei, não sabia aquele negócio. Tu tem um método de vida, aí tu sai, vou fazer tudo pouco, e aí tu não consegue, não adianta. A vida da gente é baseada na disciplina. Se tu não tiver horário, até para não fazer nada, tu tem que ter horário. É verdade. Não é? Então, o que me dá prazer é estar em casa com meus filhos, a minha neta, fazer as coisas boas, ajudar, estar na PAI fazendo caridade, ajudando eles lá, e não se esquecendo de mim, continuando com a minha equitação, que é o que me mantém motivado para fazer determinadas coisas. Quando o senhor olha para trás, sente falta de alguma coisa, alguma saudade? Algo que deixou pelo caminho? Não. O que passou, passou. O que eu deixei de fazer, alguma coisa que tenha me incomodado, me serviu de exemplo, me serviu de motivação para mim poder, primeiramente, não repetir as coisas no presente e depois procurar fazer o melhor de mim. Às vezes eu olho assim, mas eu poderia ter feito melhor. Mas é o que tinha para fazer naquele momento. Era o que apareceu, que eu julguei talvez, é certo ou errado, mas são exemplos que a gente tira para não fazer determinadas coisas no futuro. O que lhe deixa triste? A inversão de valores. Isso me deixa triste. Não falar a hipocrisia. É ver as pessoas sabendo que aquilo está errado e defendendo como verdade. A inversão de valores. Me deixa triste, por exemplo, a gente lutar por uma instituição de portadores e
e às vezes impotente para realizar determinadas coisas. E isso que deixa a gente triste. Demais, a vida é boa, nós temos que procurar ser felizes. Esse negócio de dizer, não, a felicidade não existe, existe. A gente fazendo bem, estando em paz consigo próprio, é feliz. Não totalmente, porque senão a gente não estava aqui na Terra, mas tem que procurar ser feliz. O senhor se considera um otimista? Me considero um otimista. E qual é a sua receita de otimismo para as pessoas? É não deixar o pessimismo tomar conta. Porque nós ligamos a televisão todo dia, prenderam o fulano, mataram o ciclano, e isso, quem tem filhos, quem tem netos, fica preocupado. Nós podemos ficar tristes, e isso é normal no ser humano. Não podemos ficar deprimido, não podemos nos permitir ficar deprimido. Então, nós temos que estar sempre pensando melhor, pensando que tudo passa. Tanto as coisas boas como as coisas ruins. Estamos vivendo um período ruim? Estamos, mas isso passa. E temos que ser otimistas. O otimismo é a fonte da juventude, é o que nos dá vida, é que não nos deixa adoecer. Pode ver o pessimista, aquele, como é que tu vai falando, eu estou ruim, hoje me dói aqui. Aquele vai doer sempre alguma coisa. Agora o otimista, como é que está? Não, estou muito bem. É só a gente ver no dia a dia, tu já vai fazer a diferença. O senhor está hoje com 67 anos. O que ainda falta fazer? Olha, eu tenho uma frustração muito grande. Ou vou melhorar a pergunta. O que o senhor ainda não realizou? Olha, muita coisa ainda que eu acho que ainda posso realizar. Muita coisa. Continuar ajudando. E uma frustração que eu trago, mas essa eu acho que eu vou levar para outra vida. Eu sempre gostei muito de animal, né? Até pela prática de equitação, e eu deveria ter feito veterinária, porque eu acho que eu teria o pendor para isso. Mas como eu nunca gostei de estudar, sempre estudei forçado, eu não fiz veterinária, mas é uma frustração que eu levo. Segundo o Divaldo, a vida começa nos 75. Então eu nem nasci ainda, tem pode estrada ser ainda. Mas eu acho que a gente sempre tem alguma coisa que fazer para os outros. E para si próprio também. Divaldo Pereira Franco, que ele fez referência agora. Como é que o senhor quer ser lembrado depois que partir? Olha, como uma pessoa de bem, uma pessoa que fez o bem, procurou ajudar os outros, não é? É isso aí. Eu ajudo, sinceramente, as coisas que eu faço, eu não quero ser lembrado. Às vezes até minha esposa briga comigo. Mas tu tem que deixar o... Não tem que deixar. O círculo militar lá, toda aquela estrutura hípica, foi na minha época que eu servi no MEC. Até deveria ter uma plaquinha lá das pessoas, porque daqui mais uns anos ninguém vai saber que... Verdade, é história, né? É história, por aí. Mas eu gostaria de ser lembrado por essas coisas aí que... O senhor é vaidoso? Não tenho vaidade. Acho que não tem, não sei. O que lhe move? A vontade de... O que me move mesmo é a vontade de ser feliz. Que eu acho que a vontade de ser feliz. Ser feliz. Que eu acho que a gente sendo feliz, a gente vai... A gente ficando de bem com a vida, a gente pode fazer tudo que quiser na vida. Aí chega um momento que tu pode tudo, não é? Então eu acho que ser feliz é uma das coisas mais importantes que a gente tem. E eu quero ainda ver o meu país, não digo voando, mas decolando. Vamos ver, é uma expectativa, que Deus nos dê bastante vida ainda, saúde, para a gente poder viver bastante, ver minha neta crescer, não é? É isso, não tenho muitas aspirações na vida. Conversamos hoje com o Coronel Marco Antônio Bidoni. Coronel, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. E estou à disposição, não é, do telespectador, para podendo ajudar em alguma coisa, não é? Às vezes eu faço doutrina na nossa casa espírita, hoje mesmo vai ser um dia,
e me coloco à disposição de alguma entidade que queira falar sobre essa transição planetária que nós estamos vivendo, que eu acho muito importante. Coloco à disposição a falar também até sobre o momento que nós estamos vivendo no país, o papel das Forças Armadas nesse momento. É uma conversa interessante. Qual é a casa espírita que o senhor frequenta? A Cruzada dos Militares Espíritas. Qual é o endereço? É na Borges de Medeiros, bem do lado o número eu não me lembro, bem do lado de um ginásio que tem ali. Perfeito. Obrigado então, Coronel. O programa Guardados da Memória de hoje fica por aqui. Voltamos no próximo programa. Você pode conferir esta e todas as outras entrevistas no nosso site no YouTube e também no Facebook da TV Câmara. Obrigado pela sua companhia.